Bom dia a todos, eu me chamo Elias Ramos. Quem está de novo no canal, caiu de paraquedas, esse é um canal evangélico, a gente estuda a palavra de Deus exegesimamente e procuramos levar a palavra de Deus conforme ela é, né? Mas você que não é cristão ou de outra religião, seja ela que for, seja bem-vindo, que Deus não faz acepção de pessoa. Nós estamos gravando dia sim, dia não. Não estamos gravando mais todo dia, porque aqui a minha tarefa aqui é complicada. Eu tenho duas netas que a gente ama. Hoje, por exemplo, tá duas netas aí, a gente brincando, cuidando, e temos outros fazeres. Tem o aniversário de uma que vai ser sábado agora, e é complicado, né? Mas assim, vamos seguindo avante. Você já que me segue, né? Continue orando por mim, pedindo a Deus para me dar a palavra, a direção do Santo Espírito de Deus. Eu vou orar. Santo Deus, bendito Pai, te agradeço por esse dia, agradeço por a audiência que estamos tendo. Posso abençoar a todos, mesmo que seja pouca, não importa. Importa que, mesmo que seja 1 ou 2 ou 20, às vezes tem 20, às vezes tem 10, às vezes tem 12, às vezes tem mais, mas importa que a tua palavra é pregada, ensinada conforme ela é. Abençoe as famílias, abençoe, Senhor, os pais, as mães, os filhos, os avós, as crianças de uma forma geral, os tios, as tias, e abençoando a família natural que o Senhor tem posto na terra, Pai. Abençoe também os lares, abençoe aqueles que estão em depressão, vem curando, Senhor. Os hospitais, visite, vem curando. Aqueles que perderam ente querido, vem consolando os corações. Vem também visitando as cadeias. Vem libertando quem tem que libertar. E os hospícios também, Senhor, vem curando as pessoas que estão com enfermidades mentais ali também. Vem, Senhor, tocando em cada um, em cada vida. Vem, Senhor, visitando também aqueles 3 poderes do Brasil. Vem tirando aqueles homens e mulheres indignos e botando homens e mulheres dignos ali, Pai. Vem abençoando, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a todos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Minha neta está empurrando a porta. Espera um instantinho. Ô, Bel, pode abrir a porta para ela. E aí, nós vamos ler agora, hoje, Jeremias 17, do versículo 5 em diante. Vai até o versículo 11, que eu vou ler. E depois eu pulo para o 14. Bel é minha esposa, tá? Minha outra neta que eu fiz a live com ela no colo. Ela estava almoçando. Vai até batendo na porta aí. Vamos lá. Aqui o Jeremias, deixa eu falar antes quem é Jeremias. Jeremias foi um profeta chorão, que alguns falam que era chorão, que ele viu a destruição do povo dele, Jerusalém, o cerco, profetizou o cerco de Nabucodonosor, e o que aconteceria se o povo não se convertesse ao Senhor. E o povo deixou sua fonte de vida, seu escudo, seu protetor, seu guia. Porque enquanto que o povo estava buscando ao Senhor e não queimando incenso a Baalim, a outros deuses pagãos, havia proteção em Israel. Mas quando eles abandonaram o seu guia, abandonaram a sua proteção, Deus permitiu que as nações vizinhas entrassem em Israel. Sempre foi assim. Quando o povo buscava a Deus, voltava para Deus, Deus protegia, expulsava os inimigos e as nações inimigas e dava vitória ao povo. Israel foi 3 vezes para o cativeiro por causa porque os pais morreram e os filhos não reconheceram o Senhor. E assim a nação pereceu. Até que Deus permitiu que a nação fosse afligida e eles voltassem para o Senhor. E assim são
e que vai acontecer, acho que vai acontecer na Europa. A Europa está abandonando o Senhor. Na última grande guerra, eles voltaram para o Senhor e hoje estão abandonando. E o homem se confia na força do homem. Jeremias está dizendo aqui, nas palavras dele, aí no versículo 5, fala assim, o Senhor dizendo para a nação, né? E essa nação a gente pega também para as pessoas, no modo geral, né? Se o justo dele voltar as costas para o Senhor, ele não terá prazer. E o ímpio, se arrepender e voltar para o Senhor vai pegar, tomá-lo como filho e vai guardá-lo. Mas vamos dizer assim, vamos ler a palavra primeiro, depois eu tento explicar. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal seu braço, e aparta seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Até aqui. Aqui nos fala sobre árvore, né? Sobre o homem que confia no homem, né? Maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal o seu amparo. Porque o coração do homem é enganoso. Vocês podem notar, toda vez que a gente confiamos em uma pessoa, a gente se decepcionamos com ela. A gente temos que viver em comunidade, viver e perdoar muitas das vezes as pessoas que nos afligem, porque a gente botamos fé na pessoa. A fé que a gente tem que botar em Deus. Muitas das vezes, o que nos magoa é as pessoas mais próximas. O estranho, o desconhecido não tem capacidade de nos magoar. E sim aqueles que são mais próximos, que a gente botou fé. Então aqui nos fala que a nação botou fé no braço do homem, na guerra, nas armas de guerra, e não no seu coração no Senhor. Mas aqui a gente pega também para a parte individual. A gente não pode botar a nossa esperança no pai, na mãe, no marido, na esposa, nos filhos. Temos que botar a nossa esperança no Senhor. Lógico que o pai, a mãe, a esposa, os filhos são importantes para a nossa vida. Mas não é mais importante que o Senhor. Temos que botar a nossa esperança no Senhor, nossa confiança no Senhor e não no homem. Aqui, continuando, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Até o nosso coração é enganoso, nos engana muitas das vezes. Às vezes tomamos decisões erradas pelas nossas vistas. E às vezes o Espírito do Senhor nos fala, não faça isso, e a gente faz. E as consequências vêm. Enganoso é o coração, corrupto. E o coração do homem é corrupto. Mas o Senhor nos fala aqui, no versículo seguinte, eu, o Senhor, esquadrilho o coração. O único que conhece o coração do homem é o Senhor. Eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O pensamento e o coração estão muito interligados. A gente pensa, deseja, esse desejo desce e vai para o coração e a gente fala pela boca. Ou age. Tudo está relacionado entre o pensamento e o coração. Nesse pensamento e coração você puder discernir e cortar o mal ali, não deixar descer para o coração, então, alguns pensamentos não é do homem, vem no ar. E muitas das pessoas tomam aqueles pensamentos como fosse seu. A palavra de Deus fala que todas as pessoas foram criadas boas. Todas as crianças nascem boas. Com o passar do tempo, cresce e
algumas se tornam ruins, outras pessoas ruins, outras pessoas boas, outras pessoas angustiadas, mas isso vem pelo pensamento. E temos que ter cuidado com o nosso pensamento, que muitos pensamentos que vêm no ar não é nosso. Martinho Lutero falava que é impossível que eu impeça os passarinhos voar sobre minha cabeça. A gente pousar na minha cabeça e fazer ninho, eu posso impedir, chutar eles. Ele não estava falando de passarinho, estava falando de pensamentos. Temos que ter cuidado com o pensamento e com o nosso coração. Mas o Senhor fala assim, eu, o Senhor, Deus, né? Yahvé, o Jeová para alguns, o coração eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Continuando, até 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, é assim aquele que ajunta riqueza, mas não retamente, no meio dos seus dias, a deixará e no seu fim será insensato. Aqui já é um outro conselho, que fala que tem umas perdiz que chocam ovos que não são seus. E assim são aqueles que ajuntam riqueza ilicitamente. Muita gente que ajunta riqueza ilicitamente. E pensa que vai levar aquilo, vai viver eternamente, vai levar aquilo para o túmulo. Mesmo que não perca em vida ainda aquilo, mas vai deixar para alguém, ou que às vezes não deixa para ninguém. E se deixar para algum filho, ele se perde. Porque justiça, riqueza injusta, ele se perde. E seu fim não será insensato. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm muitos bens, mas não têm paz no coração. Ele pode ajudar o próximo, mas não ajuda. Tem gente que tem, eu não falo que não deva ter, eu tenho também os cachorrinhos, eu tenho meu cachorrinho também. Tem cachorrinho, cuida bem do cachorrinho, mas se vê uma criança precisando de um prato de comida ali na esquina, o pai não dá, mas gasta fábula de dinheiro pro cachorro. Pro seu cachorro, pro seu totó. Mas dar um prato de comida ou ajudar uma família necessitada não faz. E às vezes tem condição. Não digo aqueles que não têm. Mas aqueles que têm e não fazem, pecam. Porque você vê o próximo a mendigar, você não ajudar, às vezes dá tudo de bom para o seu cachorro. Tem uma vez que eu fui na farmácia, a mulher comprou mais de quase R$1.000 de shampoo, sabonete, isso para o cachorro, para o totó dela. Na farmácia, remédio, aquela coisa, tudo bem. Mas eu aposto que nunca ajudou em um orfanato, ninguém, porque ela mostrava que tinha condição. Tem gente que é assim. Não estou dizendo que aquela mulher seria, mas tudo indica que sim, porque tem gente que não quer ter responsabilidade com uma criança, até entendo, tira a liberdade. Mas pode chegar num orfanato, pode ajudar, pode procurar uma família necessitada, pode ajudar. Entendeu? Não querendo ser dono da verdade, nem melhor que ninguém. Mas é o que a gente vemos aí. Vemos gente de coração muito duro e gente de coração, poucos de coração mole. Hoje eu estava passando no sinal, eu sempre deixo meus vidros do carro abaixo, nunca fico ligando o ar-condicionado, pelo menos gasta gasolina também. Eu nunca, mesmo quando está sempre frio, eu deixo, sempre quente ou sempre frio, eu deixo os vidros abaixo. Aí a senhora com um papel na mão, veio pedir ajuda para comprar, sei lá, óleo ou alguma coisa, né? Aí eu fui e dei as moedas que eu tinha lá no carro, lá dei. Aí ela falou assim, você deixa o vidro abaixo. E ela mesma falou, tem gente que quando veio com o papel na mão, ainda levanta o vidro. Aí eu falei assim, eu, se puder ajudar, eu ajudo. Se puder, eu não ajudo. Aí continuando. O trono da glória, enaltecido desde o princípio,
e lugar do nosso santuário, o trono da glória. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixarem serão envergonhados. O nome dos que se aparta de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Aqui o Senhor está nos dizendo, aqueles que abandonam a fonte das águas vivas. Israel, nação, abandonou o Senhor várias vezes. Todas as vezes que abandonou o Senhor, buscou a Balim, Astarote, as deusas dos Sidônios, outros deuses, eles foram afligidos como nação e foi para o cativeiro. Mas quando eles buscaram o Senhor, se arrependeram, o Senhor levantou eles de novo como nação. Igual a 48 aí. Israel foi levantado como nação. E aqui nos fala, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ah, sim. Ele é o meu louvor. Que Deus seja o nosso louvor. Que o Senhor seja o nosso louvor. Né? Que enganoso é o coração. Que nós não possamos confiar no homem, nem no braço forte, nem na sua força como homem, que muita gente, com homem ou com mulher, tanto faz, muitos confia que vão viver para sempre, vão ficar fortes para sempre. Aqueles que conseguem chegar a uma certa idade, envelhecer. Eu, por exemplo, quando estava com 22 anos, parecia que era uma pessoa muito... não adoecia. Eu, graças a Deus, não tenho adoecido. A doença que eles têm é, às vezes, uma gripezinha, alguma coisa. Assim, adoecer, nunca não tenho adoecido. Mas também eu acho que eu sigo o DNA do meu pai. Meu pai também não adoeceu. Só adoeceu para morrer. Entendeu? Nos últimos dias dele, ele adoeceu, mas foi para morrer. Eu espero que eu também, não sei. Aí o que acontece? Mas quando eu estava com 22 anos, 18 anos, achava que era o bambambam. Hoje, quando eu estou com 62 anos, eu não consigo fazer certas coisas. Eu tenho uns problemas de varizes, não consigo levantar, sentar rápido no chão, entendeu? Então, isso não é doença, é problema de varizes. Passo pomada, melhora. Não faço tanto esforço como antigamente eu fazia. Comia como um cavalo, hoje eu não como tanto. E cavalo, mal dizer, né? Comia muito, hoje eu como pouco. Porque, principalmente à noite, evita de comer muito, porque dá azia. O organismo é mais lento, né? E quando a gente chega a uma certa idade, a gente vê que a juventude, aquilo tudo que achar que podia fazer, que tinha forças, coisas, é tudo passageiro. A força mesmo está no Senhor. Ele que nos dá saúde, Ele que nos guarda, nos protege, Ele que nos livra do mal, Ele que nos dá paz. Tem muita gente que não tem paz. Vive numa rotina. Eu conheço gente que vive numa rotina, acorda muito cedo, vai trabalhar, chega em casa, tem que cuidar de alguma coisa e volta àquela rotina, entra a semana e não sai, não curte a vida, não procura pegar um livro para ler, não está estudando, não está cultivando, às vezes não tem nem tempo para ir para a igreja, para ter comunhão com os irmãos. Não digo ficar direto na igreja todo dia, toda semana, coisa. Embora que eu faço isso, mas tem gente que nem isso faz. Nem um dia na semana tira para a igreja. Ou quando tira, às vezes leva quase um mês para ir. Não tem tempo. Vive naquela rotina de trabalho, canseira. Essas pessoas entrarem numa rotina de trabalho. Só pensa no trabalho, mas não sabe eles que quando o trabalho adoece, o patrão não vê que tem mais utilidade e manda embora.
A pessoa também tem que cultivar o lazer. Dormir bem, manter umas horas de sono, ter o trabalho, mas também ter o lazer. Procurar fazer alguma coisa que goste. Porque a velhice é certa. Tem certas doenças que vêm na velhice. Quem é novo não vai pensar em doença. Que vem por causa de desgaste físico durante a vida toda. E às vezes é mais acentuado. Se você não procurar viver bem, se alimentar bem e ter uma esperança no Senhor, por isso que muita gente fica em depressão. Quando aquela esperança que ela tem no trabalho, coisa não acontece, quando ela conseguir muita coisa material, também não consegue se satisfazer espiritualmente. Às vezes tem muito dinheiro, mas não ajuda o próximo, e aquilo o espírito é de Deus, e a pessoa é muito racional, mas não é muito espiritual, e a gente também temos a parte do espírito, não só da razão. A gente temos que alimentar a carne e o espírito, se alimentar bem e alimentar o espírito. E não confiar só na nossa força, na nossa compreensão. A ciência está muito desenvolvida, mas ela não responde tudo. Se ela respondesse tudo, ninguém ficava doente, ninguém ficava com depressão, ninguém morria. A verdade é essa. A ciência foi dada por Deus para ajudar o homem. Mas a pessoa só confiar na ciência. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, está vendo? Alma é nosso intelecto e espírito. Nosso intelecto está ligado ao nosso coração. E o espírito. E a palavra do Senhor vai na divisão entre o corpo, a alma e o espírito. Ele toca ali. Faz ali. Quisemos ser benditos no Senhor, não confiar só na força do nosso braço e nem no nosso coração. Aqui fala que aqueles que confiam no seu braço, no coração, ficarão solitários no deserto. Aqui a gente não temos deserto, mas deserto aqui seria a nosso próprio viver. Porque o deserto do homem é maior do que o deserto natural, ali de Cádiz, da Saara, né? Saara, desculpe. De Cádiz, de Saara, que é deserto físico, sol, calor, ou então muito frio. Esse deserto a gente não está vivendo. Mas o deserto do homem está dentro da alma dele. E aqueles que não confiam com o Senhor, só confiam no seu braço, andam nesse deserto. Em lugares secos, solitários, salgados, inabitáveis. Isso aqui é a parte espiritual, gente. Essa parte aqui, salgada, inabitável, lógico que seria para Israel físico naquela época de Jeremias, mas para nós atualmente, essa palavra seria o homem que não confia no Senhor. Ele anda por seus desertos, lugares inabitáveis, lugares salgados, onde a água é amarga, não é doce. A água aqui é sua esperança, a palavra de Deus que não chega para ele. Seu espírito ficar em lugares desertos, inabitáveis. Às vezes ele tem muitos bens materiais em volta dele. Às vezes tem até muita gente em volta dele, mas não se sente em paz. Seu espírito em paz. Eu tenho um conhecido na prefeitura, que ainda está trabalhando. Ele estava falando para mim, há um tempo atrás, que queria se matar, que estava com depressão. Ele tinha feito um empréstimo, tinha acabado com as dívidas dele, mas não tinha nada. Estava bem, mas não tinha nada. Ele não sentia em paz.
Ele estava fazendo com psicólogo, com outros médicos, com psiquiatra, mas ele teve uma época que ele estava tentando se matar e um médico amigo dele, conversando com ele, e tentando tirar, e eu falei assim, procura uma igreja, procura ajudar uma criança, já que ele é solteiro, você não pode ter, você simplesmente já tem uma certa idade, nunca contraiu o casamento, matrimônio, tem uma vida perversa, né? Gosta de fumar, beber, gosta de balada, gosta disso, agora nem para balada está indo mais. Já era para estar aposentado, não quis aposentadoria ainda, enquanto que puder, porque o trabalho distrai a mente dele. Ele ficar em casa, ele se mata. E tem muita gente assim. E quando ele está em casa, ele se droga ou vai para a balada para não ficar sozinho em casa, porque ele vive sozinho. A mãe dele morreu. Aí ele vivia com a mãe, dependia dele, ou ele dependia dela, não sei. Aí o que aconteceu? Ele está nisso, eu falei isso para ele, expliquei. É porque seu espírito precisa ajudar alguém. Você precisa ser útil para alguém. Você está com uma vida financeira boa. Muito boa, por sinal. Mas não tem paz dentro de si. Só pensa em fumar, pensa em beber. Não pensa na parte espiritual. Não pensa em ajudar uma criança. Não é você pegar uma criança para você ir ajudar. Às vezes uma criança, família carente, necessitada. Não é até cachorro. Cachorro faz agrado ali, mas não é isso. Procurar ajudar umas famílias, procurar ser útil. Ele reconheceu, porque ele disse que até o psiquiatra dele disse isso para ele também. Em outras palavras, tinha dito isso para ele. Porque ele se sente frustrado. Muita gente se sente frustrado. Está andando em lugares salgados, desertos. Ele virou as costas para Deus desde o princípio, desde o começo da vida dele. Nunca procurou igreja, nunca procurou coisa. Quando falava com ele estava nem aí, há muitos anos atrás, né? Hoje ele está colhendo o que ele plantou esses anos todos. Não sei se ele seguiu o meu conselho, nem o conselho do psiquiatra dele. Está lá. Ele disse que tem hora que deseja se jogar embaixo de um carro, beber alguma coisa, está fazendo sessões com o psiquiatra. Mas é porque ele está andando em terras salgadas, em desertos. A vida dele, ele não sente mais prazer na vida dele. Não se sente útil. A pessoa tem que se sentir útil. Eu se aposentei, cuido de uma menina, que não é minha neta, ela me chama de avô, já cuido dela desde 6 meses. Conhecida da gente, que precisava. E agora tenho ela como neta, vou fazer aniversário dela sábado agora. Os pais, a mãe não está podendo, mas eu posso, então eu vou fazer. Ela fez de 1 ano, mas eu fiz também aqui em casa e agora vou fazer 2 anos. Mas a gente se sente bem cuidando, sendo útil. O ser humano tem que ser útil. Não é que a gente está cheio de dinheiro ou coisa, estamos nadando dinheiro, nada disso. Às vezes, fechar o mês é complicado. Mas Deus não manda a gente ser útil. A gente fazer o bem e não olhar quem. E não andar em terras salgadas, em desertos. A palavra de Deus, não confiar no braço do homem, não confiar no seu dinheiro, não confiar em você mesmo. Confie em Deus. A palavra de Deus, Ele que te dá saúde, Ele que te dá o ar, Ele que te dá essa saúde que você está em pé aí. Mesmo que você tenha pouca saúde, Ele está te dando isso. E pode te dar muito mais.
Deus é um só. Mas através do Senhor Jesus Cristo, é o único nome que foi dado na terra para ser invocado é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Morreu na cruz por nossos pecados. E aguentou a agonia da cruz para nos libertar do jugo de Satanás. Pela fé. Foi pela graça. Nós não somos merecedores de nada. Mas pela graça do seu nome, pela graça do seu sacrifício vicário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para nos dar vida, vida plena com o Pai, vida eterna. Quando acabar essa vida aqui na terra, cessar, ele nos dará continuidade nos céus com ele. Você tem que ter essa confiança, essa esperança, ressurgir dos mortos com Jesus Cristo, como ele ressurgiu dos mortos no terceiro dia. Fica nessa paz. Seja útil. Não esqueça de dar o like. Não esqueça de compartilhar. Não se esqueça de assinar o sininho no canal. Você que não já assinou ainda. Que Deus possa vos abençoar, consolar o seu coração. Seja útil para alguém. Sem querer retribuição. Sem querer que venha te retribuir. Faça o bem sem olhar quem, não espera a retribuição de ninguém. E Deus que vê em secreto, Ele que vê em tudo em secreto, vos recompensará, vos abençoar com algo dentro de ti. Talvez não seja nem com algo material, será uma paz interna, interior muito grande. Muita gente pensa que os bens materiais são importantes. Não são, eles ajudam. Mas o bem espiritual dentro de si são muito maiores, são duradouros nesta vida e na outra. Materiais ficam aí. Ficai na paz. Que Deus vos abençoe. Que as ricas misericórdias de Deus vos alcance. Que a paz, a benignidade e a abundância e o santo consolo do Espírito Santo, através do nome do Senhor Jesus, repouse sobre a sua cabeça. Eu vos dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Ficai com Deus nesse dia tão abençoado.